nós, para a nossa realidade, para a nossa cultura. Acha que o fator idade pode ser o fracasso de um relacionamento aqui em Angola como analista social? Essa é uma grande problemática, velho. É uma grande problemática. Sim, porque repare que, à luz da nossa humilde realidade, o fator idade vai criar grandes implicâncias e, do ponto de vista, até negativas. Por quê? Porque, repare, vamos dar um exemplo muito prático. Aqui há um grande problema do ponto de vista econômico e financeiro. Mais do que olharmos para questões cultural, não é? Conforme disse muito bem o caríssimo Roberto, quando traz a questão dos aspectos geracionais. E eu traria aqui a questão do choque civilizacional. Então, nessa perspectiva do choque civilizacional, vamos olhar para um outro ângulo, que é a questão econômica e financeira. Por quê? Porque as relações também são mantidas por este caminho. Isto é um facto. E nós vamos aqui apresentar alguns caminhos nesta perspectiva, trazendo a realidade dos outros para podermos fazer um enquadramento do ponto de vista daquilo que é a nossa humilde realidade. E respondendo diretamente à pergunta que nos é colocada, repare, Ofélia, há um senhor de 65 anos, cheio de posses, que tem mais de 10, 15 filhos, já foi casado, separado, mas vivendo maritalmente, com N mulheres, 2, 3. Por inerência da vida, conhece mais uma jovem, que por sinal, essa jovem cria um interesse a esse senhor. Por quê? Porque o senhor também desperta interesse à jovem. Mas essa jovem, ou essa senhora, é casada, mãe de filhos, provedora até de um lar também. Mas acontece que, neste mesmo lar, esta senhora entenda que existam dificuldades financeiras, na qual o seu esposo ou o seu marido não satisfaz na total aquilo que são as reais necessidades na qual ela acha que tem que ser. Mesmo ainda sendo que este homem é um jovem, é um senhor esforçado, dedicado à sua família, amoroso, carinhoso, dedicado aos filhos, procura fazer tudo pela sua família, não é? E ainda assim a esposa entenda que é pouco. E nessa caminhada da vida, conhece alguém. Conhece esse senhor, que nós já fizemos menção de frisar, de 60 e tal anos, cheio de posses, com recursos financeiros, com empresas, e que alicia essa senhora ou essa jovem. Aliciando-lhe com valores monetários, com inserção de um posto de trabalho e com outras coisas, viagens e outras manobras. Essa mesma senhora ou jovem, estamos a olhar para uma pessoa na casa dos 30 e tal, 40, que não é ser jovem, 30 e tal. Sente-se aliciada, atraída e entende que querer se separar do seu marido. Deitar tudo para fora. Deitando tudo para fora, entenda ter essa relação com esse senhor de 60 e tal anos, que já foi casado, que já é pai de não sei quantos filhos, com cheio de experiência, obviamente, mas ainda assim essa jovem sente-se aliciada. E sai da relação. Deixa tudo, leva os seus 2 rebentos. Pensando que, supostamente, mantendo essa relação com esse senhor, não é? Poderá então ter aquilo que supostamente ela acha que tem que ser. Só que, com o caminhar, as coisas não vão correr tal como ela esperava. Mas ela já se separou, saiu da relação na qual era casada, com o sonho de querer ter uma relação com esse mesmo senhor, pensando que essa mesma pessoa poderá casar com ela, quando ela até já era casada. Mas infelizmente as coisas não correm bem. Não correndo bem, depois vêm os tais problemas psicoemocional, os problemas da depressão, o problema A, B e C, a falta de afeto,
a falta de carinho, as várias noites que essa pessoa vai dormindo sozinha, sem a companhia desta pessoa que ela entenda que gostaria de tê-la. Então, isso é para dizer o quê? É para dizer que, infelizmente, à luz da nossa realidade, isso é um facto. E nós temos vindo a falar sobre essa questão, sobre a questão do relacionamento à volta também das questões financeiras. Muitas são aquelas senhoras que saem das suas relações porque entendam que querem ter alguém que tenha posses. Se é errado, se calhar, pode até não ser, mas existe um julgamento. Porque cada um tem o direito e a prerrogativa de escolher com quem queira. Cada um é livre de seguir com quem entenda querer seguir. Primeiro, partindo pelos princípios da democratização, olhando para aquilo que são as questões da independência e no alcance dos seus objetivos, mas isso depois tem sequelas, tem as grandes consequências. Então, essa questão de fatoridade implica, sim, implica porque muitas das vezes não há correspondência tal como se deve ser, ou que se devia ser. Porque do ponto de vista real, depois há o grande problema. A falta de amor, a falta de paixão, a falta de compaixão e a falta até de interesse. Quer dizer, a busca do interesse, depois partimos para o desinteresse. Porque alguém depois deixa de ter interesse a essa pessoa quando essa pessoa criou expectativas no sentido de querer ter uma relação sã. Então, esse é o grande problema, esse é o grande calcanhar daqueles que nós temos também na nossa sociedade. Muitos são os lares, muitas são as mulheres, sem querer marginalizar, que vão saindo das suas relações com o intuito de procurarem outras relações no alcance dos seus objetivos, primordialmente do ponto de vista lucrativo, que é financeiro. Mas depois vêm as questões emocionais, o não alcance. Então, o que nós aqui entendamos ou recomendamos é, primeiramente, as pessoas têm que ter muito cuidado nas suas escolhas. E o fator idade é um dos grandes fatores que vai implicar na permanência total de uma relação ou não. Então, esse ciclo de idade é muito importante. É importante que nós entendamos que a vida é um ciclo e temos que saber jogar bem com esse ciclo. Isso não é só para as mulheres, até com homens. Muitos são os jovens que também vão atrás das senhoras que supostamente têm capacidade financeira com o intuito de poderem tirar algum fim. Depois não se dão bem também. Uns até dão-se bem. Então é preciso que tenhamos muito cuidado. Então o fator idade é sim um dos grandes problemas que vai, de certa forma, implicar nas várias relações que vão dando certo ou até que só não vão dando certo. A maior parte das vezes elas não dão certo. É importante que as pessoas entendam. Eu tenho 40 anos, o ideal é ter uma diferença uma margem de 1, 2, 3 anos, no mínimo. 1, 2, 3 anos. E aí depois o resto Deus dará, Deus pertence.